Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho aí as pessoas entrarem na nossa live. Esperar a conexão estabilizar aqui e a gente inicia aí esse dia maravilhoso pra gente aqui da Strong IT. Bom pessoal, vou esperar mais uns segundinhos aí, porque acaba tendo um delay aí entre as conexões, só pra gente garantir que as pessoas já estão aqui disponíveis pra gente começar. Tati aqui, Adriano, Janaína. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Só pra gente também aproveitar bastante o nosso tempo aí de 1 hora de live. Fazendo uma introdução breve aí com relação ao nosso objetivo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Wallace, prazer. Sou gerente de serviços na Strong. Trabalho na Strong desde 2015 e o objetivo hoje é a gente dar start a um projeto maravilhoso que vai trazer um pouquinho da nossa história, desses 10 anos que a Strong está comemorando em 2021. Então o objetivo é a gente fazer uma série de lives para contar um pouquinho sobre a nossa história, mostrar para vocês de maneira mais efetiva quem nós somos, tá bom? E hoje, um dia mega especial, porque a gente vai ter aqui a presença dos nossos 3 sócios diretores, do Roger, Jair e Giovanni, falando um pouquinho aí sobre os desafios que eles tiveram ao longo desses 10 anos, quais foram os ideais, né, na construção, na concepção da Strong IT, e passando aí para vocês uma visão um pouquinho diferente, né, uma visão deles, né, de quem teve as ideias, a concepção e de quem efetivamente passou aí desafios, superações durante todos esses anos aí, tá bom? Então, vou começar a live aqui, vou chamar o nosso primeiro convidado. Só queria deixar um recado que a live vai ficar gravada no nosso IGTV. A gente também tende a disponibilizar em todas as nossas redes sociais, tá bom? Então depois a gente consegue compartilhar para as pessoas que não conseguiram estar presentes aí às 19 horas, tá bom? Bom, vamos chamar nosso primeiro convidado aqui, o Roger. Vou adicioná-lo. Só um minutinho. Vamos lá, acho que ele já está online aqui com a gente. Tá buscando. Aqui o Roger. Roger, se você estiver ao vivo aí com a gente, na live. Ótimo. Boa noite, Roger. Tudo bem? Boa noite a todos aí, boa noite, grande Wallace. Tudo bom? Tudo E aí, ótimo. Tá me estamos aqui escutando ao vivo, direito? ouvindo bem, tudo certinho. Estamos Ótimo. aqui. Legal essa tecnologia, Perfeito. né? A gente poder estar com todo mundo aí, né? Falar um pouquinho. Muito feliz de estar aqui Sem com vocês dúvida. aí, com todos, né, que estão podendo participar da live. Estamos comemorando aqui os 10 anos de Strong Soluções em RH. Bom, Isso eu aí. vou começar aqui, né? Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Eu sou o Roger, né? Bom, tenho 48 anos, sou pai de uma adolescente aqui, vai fazer 15 anos esse ano. Super ansiosa aí com os 15 anos, tomara que essa pandemia acabe antes do aniversário dela, né? Eu sou aqui do Grande ABC, de São Paulo, sou de São Caetano, mas mudei aqui para São Paulo há mais de 20 anos já sou praticamente um paulista aqui, um paulistano, né? E, bom, falando um pouquinho, sou casado, né? Logicamente, sou casado. E falando um pouquinho da minha formação, eu sou administrador de empresas, né? Eu fiz minha formação em sistemas de gestão integrada na Getúlio Vargas e comecei a trabalhar com sistemas, né? Eu acho que
grande parte das pessoas ou fez uma formação já em sistemas ou começou a trabalhar com sistemas um pouquinho antes lá do bug do milênio, né? Começou a vir vários sistemas aqui para implementação nas grandes empresas e a gente começou a fazer parte das implementações como key user, como usuário, chave. Eu trabalhava, antes de trabalhar com sistemas, eu trabalhava com vendas e logística, né? E Sim. mais ou menos ali na altura do ano de 99, também em conjunto com essa formação que eu estava fazendo na Getúlio Vargas, eu tive contato com SAP. E aí fui convidado por uma grande consultoria, né, para fazer parte do corpo deles, de consultores. Fiz a minha formação em SAP e passei a trabalhar com implementação de sistemas SAP. Né? Então passei por grandes consultorias durante minha carreira toda, né? Algumas Sonda Properwork, Accenture e outras. E em 2008, né, 2008 ali no finalzinho de 2008, eu tive a oportunidade de iniciar as operações aí da Strong, inicialmente não Strong RH, né, mas a Strong nasceu inicialmente com foco em soluções SAP num contexto geral, né, e a gente trabalhava com RH, mas com parcerias, né, e a partir daí começamos a ter aí um processo tanto de estar aí trabalhando com os nossos valores, né, que a gente passa muito, que são ter relacionamentos de longo prazo, né, com clientes, colaboradores, parceiros e entregas de qualidade. Então, começamos a trazer as pessoas que a gente confiava, que a gente tinha né, confiança, certeza na entrega, para ter entregas de qualidade e montar um portfólio de implementação de soluções SAP diferenciado, né? Então, esse é um sumário bem rápido aí dessa trajetória aí minha, tanto pessoal como profissional, para vocês me conhecerem um pouco. Hoje eu atuo como CEO do Grupo Econômico, né? Nós, na verdade, temos 3 empresas no Grupo Econômico, a Strong Soluções em RH, a Ciência Soluções Inteligentes e a L4E, Lab for Extensions. E meu papel é trabalhar próximo a grandes parcerias, clientes, abertura de novos clientes, relacionamento e geração de novos negócios, né? Então é isso, Wallace. Para quem não me E conhecia, já ficou conhecendo um pouquinho mais. o Roger, a gente soltou aqui uma caixinha de perguntas aí nas últimas 24 horas, e aí de uma das perguntas que a gente tem aqui, acho que é bacana talvez eu te questionar, por conta do que você nos comentou aí sobre o grupo econômico. Hoje a gente tem um grupo econômico, né, que é contemplado pela Strong, Pela CNC, Ciência e Soluções Inteligentes e a Lab for certo. Extensions, L4I. Perfeito. E aí, uma das perguntas foi justamente por isso. Provavelmente a pessoa já tem aí um acompanhamento mais efetivo com o crescimento, né, com o andar da Strong IT. O que motivou vocês, da Strong, né, nós, a criar um grupo econômico? Por quê? E aí, junto com essa pergunta, vem uma parte assim. As empresas, as 3 empresas do grupo, não são concorrentes no mercado? Acho que seria talvez legal, né, a gente poder esclarecer um pouquinho aí como que está a atuação das 3 empresas dentro do grupo. Tá legal. Na verdade, a motivação para a criação de um grupo econômico foi a sinergia entre as empresas, né? Inicialmente, as empresas elas atuavam, então falando um pouquinho mais da Strong Soluções em RH e da Ciência Soluções Inteligentes, elas Tá atuavam bom. de forma independentes, né? E tinham também composições societárias diferenciadas. Com o passar do tempo e o estreitamento das soluções da própria SAP, principalmente com a vinda da SCP, do Cloud Platform, sinergias entre os portfólios de entrega das empresas, né? Então a gente passou a atuar muito mais próximo, principalmente com a parte técnica, né? Então, contextualizando, a Strong Soluções em RH, ela atua 100% com o portfólio em RH, e soluções em RH, tanto on-premises e cloud, e, logicamente, que ela atende toda a parte técnica de integração com outros sistemas complementares, né? Sistemas satélites e outros sistemas com as soluções SAP. Essa integração, ela inicialmente motivou aí também um trabalho muito forte com a Ciência e Soluções Inteligentes, que já tinha um DNA muito forte em integração, não somente integração, implementações SAP, a parte funcional, né, de implementações, e vários outros nichos, né, que a gente atuava. Mas essa parte de integração passou a ser uma parte muito forte dentro da plataforma, como a parte de segurança, né, a parte de controle de segurança e tudo mais.
e os times começaram a trabalhar muito mais juntos. A composição societária das empresas também se modificou e permitiu que a gente começasse a pensar em uma sinergia muito maior entre as empresas e trabalhar como um grupo econômico, né? Hoje É um nossos clientes... diferencial gigantesco, né? Exatamente. Hoje os nossos clientes, não somente das soluções de RH, eles são atendidos também pelas soluções SAP, né, principalmente o ERP e o S/4HANA, e também grande parte dos serviços que a Cloud, né, que é o SCP, que é a SAP Cloud Platform, oferece. Hoje a gente atua aí com implementações, cases de mais de 20 serviços da plataforma, né? Sim. E a vinda da L4i foi um desenvolvimento natural em cima disso, porque a L4i é uma empresa, uma startup investida pelas duas empresas, né, como sócios. Tem um sócio também, que é um sócio gestor nosso da Strong, que é o Adriano, e mais um investimento das duas empresas para que a gente conseguisse consolidar um processo de uma formação de uma empresa em DevOps. Então, essa empresa ela tem um foco de ter uma bagagem técnica muito grande e está atuando na SAP Cloud Platform. Então, ela virou um braço de fornecimento de recursos de SCP para as duas empresas e para o mercado. Então, basicamente, foi assim que seguiu essa formação do grupo econômico, né? Perfeito. E, Roger, aí não uma curiosidade, né? Porque eu acho que isso é muito claro para a gente que trabalha aí junto, mas acho que para o pessoal aqui eu vi algumas sinalizações, mas voltando um pouquinho, né, com relação a esse encontro, né, tanto seu quanto do Jairo e do Giovanni, né, que vão estar aqui daqui a pouco, o que você enxerga hoje como sucesso para que essa parceria entre vocês três e, obviamente, né, entre a gente, colaborador da Strong IT, os nossos parceiros, nossos clientes, o que você enxerga nessa relação de vocês três que ainda dá match? Olha, o que eu enxergo como sucesso desde o início, Wallace, são comungados os mesmos valores, né? Então, esse é o primeiro ponto que fez com que essa química, essa catalisação desse muito certo. A gente sempre comungou dos mesmos valores, tanto pessoais como profissionais, né? Então, a gente sempre investiu muito nesse relacionamento de longo prazo, tanto é que o Giovanni é meu amigo de longa data, né? Muito antes de ser meu sócio. O Jair eu conheci um pouco depois, mas já o conhecendo, nós percebemos que comungávamos dos mesmos valores, tanto pessoais como profissionais. Então, acho que isso é um fator fundamental para o sucesso. O segundo ponto que eu acho que foi fundamental também foi, além de comungar dos mesmos valores, a energia que todos nós colocamos para que isso se realizasse, né? Então, todos remando para o mesmo lado, né? Como a gente fala. Todo mundo remando para o mesmo lado e com objetivos muito comuns, né? Então, isso fez com que a gente conseguisse estabelecer aí uma estrutura societária e uma estrutura de empresa muito coesa e que seguiu aí com o crescimento que a gente tem hoje e, se Deus quiser, vai continuar crescendo aí, fazendo história. Se Deus quiser. Isso aí. Muito bom. Roger, acho que foi ótimo, excelente a gente ter essa entrada aí com você. A gente tem aí ainda o Jairo para falar um pouquinho, o Giovanni também. Mas de antemão eu gostaria de te agradecer. Acho que é muito bacana a gente ter essa possibilidade de abrir um pouco mais da nossa história, né, para as plataformas digitais que hoje a Strong está alocada e deixar com que o público, tanto os nossos clientes quanto os parceiros, conheçam um pouquinho mais da gente, né? E nada melhor do que vocês para falar aí de como nós somos, o que nós queremos, né? Eu não sei como foi o início, aí eu entrei um pouquinho depois na live, né? Mas não querendo ser repetitivo, né? Seria legal, muito legal se a tecnologia permitisse que todos estivéssemos aqui, né? Infelizmente o Instagram só permite ter dois ao mesmo tempo, então a gente vai ter que fazer esse jogral aqui, né? Esse jogo de bola, chama um, entra outro, sai outro, porque a tecnologia hoje ainda não permite, pela banda que nós temos de internet, pela estrutura de software, ainda as lives têm que ser apenas com duas pessoas, né? E isso só para esclarecer. E também deixar aí para o pessoal que isso aqui é só a abertura das lives, né? O nosso grande Wallace aí, o grande moderador aí, junto com a Tatiane, vão estar puxando uma série de lives aí de aniversário da Strong Soluções em RH desses 10 anos, durante esse ano todo. E a gente vai ter uma série de lives com compartilhamento de conteúdo muito interessante, que faz que a gente quer que vocês
tem um prazer aí em participar com a gente dessas lives. Tá? Então, eu Perfeito. só complementei aí essa informação. Não, é importante, importante. Acho que essa é a primeira, né, a porta de entrada, mas a gente tende a fazer aí algumas durante o ano de 2021 para comemorar, né? É Esses isso nossos aí. 10 anos aí, tá bom? Beleza? Roger, muito obrigado. Agora eu vou chamar nosso amigo Vou e volto, Jairo. né? Vou e volto Vai e mais volta. tarde. Tô na live Exatamente. aí, Obrigado, pessoal. viu? Obrigado você. E aí? Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Agora eu vou colocar o Jairo aqui para conversar um pouquinho com a gente também. Acho que o papo pode se estender bastante, mas infelizmente nós não temos tanto tempo assim, né? E a gente quer falar bastante coisa para vocês, então acaba sendo um pouquinho mais corrido. Deixa eu fazer a inclusão do Jairo aqui. E aí eu só queria lembrar, né? Aproveitar esse time aí para lembrar para vocês que a live vai ficar salva. Então depois a gente consegue compartilhar aí com os nossos amigos para as pessoas que acabaram não participando. Já estou chamando o Jairo. Opa, Jairo, tudo bem? Boa noite. Fala, Wallace, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí nesse momento. Muito bom. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo acompanhar legal aqui só para a gente checar a conexão? Ouvindo bem, enxergando bem aqui, botei uma luminária aqui para ficar as coisas mais claras, aprendendo a trabalhar com as tecnologias aqui. Essa live que a gente teve que aprender a trabalhar com ela nesse último ano. É verdade. E, pessoal, queria só deixar um recado aqui que eu não falei antes do início do Roger, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aqui, tá no nosso field que a gente vai ler e vai tentar responder aí para vocês dentro do tempo que a gente tem, tá bom? Mas vamos lá, Jairo, manda bala aí, a Vamos gente lá. já teve bastante história contada pelo Roger, agora é sua vez. O tempo voa, vamos lá. Bom, meu nome é Jairo Fava, sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, sou casado, tenho 2 filhos, sou formado em engenharia química, a tecnologia nunca fez muito parte da minha vida até os 30 e poucos anos. Comecei a me interessar um pouquinho mais quando eu sempre trabalhei em indústria, né, na área comercial e para a indústria, atuava com aplicação de resinas, então eu fazia parte comercial, eu conhecia de processo, conhecia processos da área comercial, conhecia os produtos que eu vendia, ajudava na aplicação e tinha um grupo de clientes com quem eu trabalhava nas empresas por onde eu passei, onde a gente estabelecia relacionamento muito próximo, tanto das pessoas que usavam na aplicação, quanto de donos de empresas. Eram empresas de médio porte. Então, eu sempre gostei muito de fazer esse trabalho. Eu fui ter contato com o SAP nos anos 90, 96. Já estava um pouco mais avançado em termos de idade do que a gente fala hoje, das pessoas entrando nesse mercado. Eu já tinha 35, 36 anos. Mas eu conhecia muito de processo. Então, eu fui chamado, eu tinha inglês fluente, eu conhecia já um pouco de tecnologia básica, né? Fazia os fechamentos do grupo comercial da empresa, e eu fui convidado para participar de um grupo que era chamado de SWAT Team. Era um grupo para fazer um rollout de uma implantação SAP dos Estados Unidos e Canadá para o Brasil. Então eu fui usuário-chave nesse processo, fiquei do outro lado da mesa durante um bom tempo, mas eu já tinha uma certa senioridade de lidar com pessoas, de fazer gestão, e isso acabou me levando para um outro caminho. Conheci bastante da plataforma, fiz uma série de treinamentos e fui chamado por uma consultoria chamada Plaut, uma consultoria alemã na época, muito forte no Brasil, ajudou a desenvolver toda a solução SAP na Alemanha. E eu fui para lá para atuar com um módulo de vendas e distribuição. De lá para cá foram algumas consultorias porque eu passei pela PwC, fui trabalhar na primeira empresa de RH aqui no Brasil em 2003, aí sim com foco em soluções SAP para RH. Conheci muita gente nesse caminho, muita gente que tenho contato até hoje. Naquela época o RH tinha uma solução bastante embrionária, então era muito mais difícil vender a solução e implementar como é hoje, né? Help em alemão, coisas que o pessoal dos dias de hoje não imagina, né? Não tinha Google, então era muito mais difícil. A gente realmente sofreu bastante. Quem é contemporâneo dessa jornada aí vai se lembrar desses momentos bem complicados. A gente foi evoluindo, a empresa deixou de atuar no Brasil no ano de 2006, 2007.
A gente acabou migrando toda a equipe daquela empresa para uma outra empresa, uma empresa que não tinha essa prática de RH. Com alguns amigos de batalha, a gente acabou levando isso para lá. O Orlando é um deles. A gente criou essa estrutura nessa outra empresa. E eu comecei a enxergar o mercado e as consultorias de uma maneira um pouco diferente, né? A gente via que não havia um relacionamento, não se criava um relacionamento de longo prazo, tanto com os clientes quanto com os colaboradores. Era uma coisa assim muito... Eu pensava de fazer isso de uma outra maneira, né? Então, eu acabei ficando um pouco decepcionado com alguns gestores de algumas empresas por onde eu passei, a maneira com que se lidava com as situações. E aí eu comecei a pensar em buscar alguma coisa um pouco diferente, né? Como criar uma empresa do zero, como fazer com que as coisas... a gente tivesse um pouco mais de autonomia, efetivamente, né? Nunca pensei em ser um empreendedor. Eu tive uma empresa muitos anos atrás, mas não tem nada a ver com essa área de tecnologia, que também foi uma frustração. É bem complicado empreender no Brasil, né? Você tem muitas dificuldades, as coisas são bem difíceis, precisa ter muita força de vontade, precisa ter muita persistência, Coragem, resiliência. Mas o aprendizado desses anos todos aí na indústria, aprendizados como usuário-chave, os aprendizados como consultor, como gestor de projetos, faz com que a gente comece a pensar em alternativas, né? E aí você vai conhecendo algumas pessoas que têm uma sinergia com você, no sentido de pensamento, de valores, de cultura. E aí, de repente, vem a ideia, por que não construir uma empresa que aborde o mercado de maneira diferente, que tenha uma relação com seus colaboradores de maneira diferente, mais humana, né, mais próxima, que não pense exclusivamente em resultado. Obviamente, os resultados são muito importantes. Vamos se lidar com pessoas, né? Nosso mundo é lidar com pessoas. As pessoas são o nosso maior ativo, né? Os nossos colaboradores são o nosso maior ativo. Então, foi a partir de 2010, 2009, que a gente começou a pensar em fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu conheci o Giovanni, né? Mas aí é melhor agora passar para ele na sequência. Aí ele segue um pouquinho depois aí com a história do lado dele, como é que foi isso também. Perfeito. O Roger, e assim como eu fiz com... O Roger não, Jairo, assim como eu fiz com o Roger, a gente soltou algumas caixinhas de perguntas aí ao longo dessa semana, inclusive de ontem para hoje. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, na sua visão aí, com toda essa experiência que você tem, com todo o desafio que você já passou com a Strong, você acha que esses últimos 12 meses, 10 meses que estamos vivendo na pandemia, o desafio foi muito maior? Porque, assim, a Strong, ela é uma empresa que tem uma base muito grande de relações, né? Então, tanto interna, enquanto colaboradores, como com parceria, com o cliente. Você sentiu um pouco essa dificuldade, ou sentiu muita dificuldade durante esse ano de pandemia aí com relação a isso, a relação? A dificuldade é óbvia, né? Foi realmente muito maior do que todos os anos anteriores, né? Acho que na minha vida e de muitas pessoas. Falando como empreendedor, como que a gente construiu, né? Quem esteve no nosso escritório sabe como a gente prezava ter as relações próximas, pessoais. Visita clientes, eu sou da área comercial e você tem que estar lá no cliente conversando com o seu cliente, né? Entendendo os projetos, entendendo as necessidades. E aí a grande dificuldade é que estava todo mundo na mesma página, né? Todo mundo tem que aprender a conviver assim, né? Sem ter esse contato próximo, utilizando outras maneiras de se comunicar, tendo que se reinventar. E aí tem uma dose extraordinária de sentimentos também, né? Porque muitas pessoas passaram esse último ano sofrendo bastante até conseguir se adaptar, conseguir ter uma estrutura mais adequada para desenvolver seu trabalho. Ninguém tem um escritório pronto em casa, todo mundo tem uma estrutura no seu ambiente de trabalho. Então, o grande desafio foi poder acompanhar nosso pessoal, poder ter essa estrutura, conversar com todos. O RH fez um trabalho espetacular nesse sentido, de entender as necessidades de cada um, tentar apoiar, tentar suprir essas necessidades. A gente criou vários mecanismos aí de continuar tendo um relacionamento, continuar estando próximo com alguns fóruns bem específicos que o RH puxou.
Isso ajudou bastante, eu acho, né? A gente conseguiu entender muito que momento cada pessoa estava vivendo e colaborar um pouco, fazer uma ligação, bater um papo. Chega uma hora que as lives também elas ficam meio enfadonhas, né? Ninguém quer ver mais live, mas aí você tem que buscar pensar fora da caixa mesmo, fazer alguma coisa que consiga atrair as pessoas, que fiquem mais tempo juntas, né? Que consigam se abrir, consigam externar os problemas que estão vivenciando, porque você consegue resolver problemas muito mais facilmente se você compartilhar ele. E eu acho que Sem dúvida. a gente com muito poucas perdas e com muito poucos problemas, ninguém da nossa estrutura próxima aí passou por situação tão difícil. Eu acho que foi até que positivo, no sentido de manutenção de equipe. Sim. Perfeito. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Jairo, tá me ouvindo? Ah, beleza. Deu uma caidinha. Tá bom, deu uma caidinha aqui, mas já voltou. Acho que eu peguei o finalzinho aí da sua É conclusão, isso. mas é isso. Sobrevivemos. Temos sobrevivido, estamos sobrevivendo bem. Ótimo, perfeito. Jairo, acho que muito obrigado, não só por estar aqui hoje, mas por acreditar aí ao longo desses 10 anos, por persistir, né? Acho que é o que você falou no comecinho, não é fácil empreender no Brasil, mas a base que a gente tem hoje na Strong, os ideais, a prospecção de futuro traz para a gente aí muita segurança no que a gente faz. Eu acho que isso é um reflexo querendo ou não, daquilo que vocês construíram juntos aí, né? E vem compartilhando com a gente todos esses anos. O que tem Vou chamar agora funcionado muito nosso. bem, só um último ponto, o que tem funcionado muito bem é a sinergia entre os três sócios, né? A gente se complementa, Sim, sem dúvidas. a gente tem nossas discussões, é normal, diferenças de opinião, mas a gente sempre chega a um consenso e consegue atingir o objetivo mais importante, que é estar todo mundo alinhado e todo mundo lutando da mesma maneira, como o Roger falou. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Vou chamar agora Até nosso daqui a amigo pouco. Giovanni. Até daqui a pouco. Obrigado, viu? Um abraço. Bom, pessoal, agora vamos colocar aqui o Giovanni para falar um pouquinho com a gente. Bom, intensificando de novo aí, tá bom? Que a nossa live vai ficar gravada no nosso IGTV aqui dentro do nosso Instagram. A gente vai compartilhar em Face, LinkedIn. E mais uma vez, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, por favor, faça, tá? Além das caixinhas que foram abertas aí ao longo da última semana, o nosso objetivo é também interagir com vocês por aqui. Giovanni conectando aí. Vamos aguardar um pouquinho. Fala aí, seu Wallace. Tudo bem, Giovanni? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. E você aí? Tudo certinho? Conduzindo a live aí com tranquilidade? Tranquilidade, nasci para fazer isso, né? Não tão tranquilo assim, mas depois que começa fica fácil, né? Boa, boa, boa. Bom, você tá me ouvindo bem? Tá escutando direitinho? Só pra gente certificar aqui a conexão. Estou ouvindo bem, escutando bem. Vamos ver se não oscila a conexão, mas tudo tranquilo por enquanto. Tá bom, perfeito. Giovanni, então manda bala aí. A gente já teve aqui com o Roger e com o Jairo também, que contaram um pouquinho do que eles fazem, o que né, motiva eles no dia a dia, um pouquinho sobre a concepção da Strong, e agora a bola está com você aí para continuar passando para a gente essa visão. Bora lá. Bem legal aí, primeiro aproveitando, né, Wallace, agradecer você e a Tati aí, que empenharam aí desde o finalzinho do ano passado para ajudar a gente nessa live, né? A gente do mundo de tecnologia, mas quando a gente se coloca para fazer algo novo para a gente, sempre temos os nossos desafios. Então, Sim. Muito obrigado aí, vocês dois, a Tati, a nossa style aí, que fez tirar óculos, fez pentear o cabelo, que eu não tenho. E vocês dois aí. Mas vamos lá, contando um pouquinho de mim, sou Giovanni Oliveira, para quem não conhece. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Tenho 39 anos,
Também sou casado, tenho 3 lindos filhos, todos puxaram o pai, minto, puxaram. Sou de Osasco, nasci em Osasco, criado em Osasco, e eu já falo há muito tempo isso, né? Quem passa em Osasco, quem nasceu em Osasco ou morou um pouquinho lá, que é o caso do Adriano, né? Que escolheu a melhor cidade do planeta para morar, Osasco, saiu lá de Ourinhos para morar em Osasco, já está passos na frente, né? Sou de uma família de mãe advogada, hoje analista de RH, por coincidência. Pai, hoje ele é aposentado, mas foi por muitos anos torneiro mecânico. Tenho 2 irmãos, o irmão mais velho, o Juninho, mais conhecido aí, que está na nossa equipe, a Lilian, que trabalha na área de educação. E há pouco tempo vim morar no interior, na verdade pela pandemia, pensando nos filhos, pensando em dar um pouquinho mais de liberdade, vim morar no interior, em Mairink. E esse é um pouquinho de mim. Falando um pouco da minha formação, sou formado em processamento de dados, em Osasco, depois fiz ciência da computação também, ali numa faculdade em Osasco. Ali já tive a oportunidade de começar a ter alguns relacionamentos que duram até hoje, né? A gente tem na equipe aí o Jefferson, que é fruto de e outras pessoas do mercado aí, que vieram da faculdade. E aí a gente já começa a mostrar um pouquinho do nosso perfil de empresa, do meu perfil como pessoa. E ainda no colégio técnico eu trabalhava na Polícia Militar, meu primeiro trabalho foi na Polícia Militar, na parte de infraestrutura. Foi ali que eu aprendi a falar um pouquinho, eu aprendi a não ter vergonha de falar, porque até então eu tinha muita vergonha de pedir informação, alguma coisa assim, mas tive uma experiência espetacular dentro da Polícia Militar. Cheguei a dar alguns treinamentos para muita gente dentro da Polícia Militar. E lá ainda eu fui convidado por uma amiga, a Patrícia Cachiapura, que já trabalhava com SAP ali no finalzinho dos anos 90, começando nos anos 2000, para eu participar de um processo seletivo e acabei sendo selecionado para fazer academia de ABAP. Um pouquinho diferente do que acontece hoje, né? Naquela época fizemos um treinamento de 1 semana e na semana seguinte a gente já estava dentro do BC desenvolvendo para, naquela época, o maior projeto de SAP do Brasil. Um projeto na Siemens, um projeto que a gente chegou a ter uma equipe, e eu fui parte de uma equipe de mais de 30 ABAPs, né? Então, fui ABAP no começo do mundo SAP, eu falo que não tem ex-ABAP, né? Ainda sou ABAP, e também isso aí é uma vantagem de ser ABAP, de ter passado aí um mundo de consultor, né? Logo na sequência, tive a oportunidade de ser convidado para ministrar treinamentos, então fiz diferentes formações, diferentes academias de ABAP, também aí bastante grato, porque parte da nossa equipe que está aqui hoje vieram dessa formação. O Jefferson, que eu já mencionei aqui, ele é conhecido como professor, então ele ministrou depois outros treinamentos. Depois tive a oportunidade, fiquei por um bom tempo numa empresa como gestor de fábrica, gestor de tecnologia. Ali praticamente a gente formou mais de 90% da equipe, então uma característica uma situação que me mostrou o que realmente valia na relação de trabalho, que na verdade nós precisamos confiar acima de tudo, porque a gente aprende. Se a gente não sabe, a gente estuda 2, 3 e a gente vai aprender. Um vai ter mais facilidade, o outro vai ter menos, mas se você tem confiança, acima de tudo, você consegue superar qualquer desafio no mundo de tecnologia, no mundo de consultoria. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional. Nessa empresa, fui gestor de ITS, Integrated Technology Service. Tive a oportunidade de sair do mundo específico só do on-premise, né, do ABAP tradicional. E lá também a gente formou uma equipe, eu acabei levando algumas pessoas que trabalhavam comigo na outra empresa. Algumas pessoas que se tornaram meus compadres, se tornaram padrinhos dos meus filhos. E foi nessa empresa que eu acabei conhecendo o Jairo, né? Eu conheci o Jairo por a gente estar atuando naquela época em projetos focados em RH. Eu atendia toda a fábrica, né?
E lá foi onde eu conheci o Jairo e conheci bastante pessoa que está na estrutura aí, onde a gente teve experiências muito boas. A gente acabou atendendo, naquela época, o maior projeto de folha de pagamento do Brasil, uma empresa no sul do Brasil. Montamos uma equipe espetacular, o Jairo era o gestor do projeto, com funcionários diferenciados. Eu tinha a responsabilidade de entregar a parte técnica. Um projeto que boa parte da equipe acabou ficando mais de ano ali no balneário de Camboriú, com muita história, muitos desafios, muitas risadas. E isso é um pouquinho da minha história até a gente decidir começar a conversar, de buscar uma empresa com um pouquinho de diferenças, tá? Então, hoje... E essas conversas, elas se iniciaram em 2011 ou um pouco antes? Na verdade, elas se iniciaram um pouquinho antes, tá, Wallace? Elas se iniciaram ali em 2009, 2010. Nesse primeiro momento, eu, Jairo, mais duas pessoas, eu, Jairo Orlando na época, né, e mais uma pessoa, que a gente entendia que tinha um perfil complementar, né? Um muito conhecedor do mundo de comercial e do RH. O Orlando, um baita conhecedor de processo de RH, mas um conhecedor de entrega exemplar. Tínhamos um que era focado na parte funcional, um dos referentes aí no Brasil, ainda hoje, na parte funcional, e eu vinha com um pilar de tecnologia, né? Aí, naquela época, a gente acabou criando um tripé, que a gente fala, e que a gente conseguiria atender a parte de tecnologia, a parte funcional e a parte de relacionamento com o cliente e com a SAP. Terminando um pouquinho de quem sou eu, né? Eu sou o CEO das 3 empresas do Grupo Econômico, né? Sou o diretor operacional das empresas. E isso é um pouquinho de mim, tá, Wallace? Eu acho que quem não me conhecia, conhecia um pouquinho da minha história. E se tiverem alguma pergunta referente aí à minha história, alguma coisa relacionada ao Giovanni, fiquem à vontade. Eu estava aqui pensando, né? Acho que é muito engraçado não, acho que são encontros, né, que tem que acontecer, mas tanto você quanto o Roger e o Jairo possuem os mesmos ideais. Óbvio que cada um com a sua personalidade, existem coisas diferentes, né? Porque afinal somos indivíduos, mas é o que a gente comentou, né, desde o início, as coisas precisam acontecer juntas, né? O objetivo tem que ser o mesmo. E aí a gente vai ajeitando os caminhos, né, as oportunidades ao longo da estrada. Mas, Giovanni, aproveitando isso, eu queria que você já desse um start aí, porque infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui no Instagram. Se deixasse, a gente falaria o dia todo, né? Acho que para quem nos conhece aí sabe muito bem que isso acontece. Mas eu queria que você já desse pelo menos um insumo para a gente dessa linha do tempo, quando a gente fala de 2011, na concepção, né, na concepção da Strong enquanto consultoria para recursos humanos, até hoje, né? O que você poderia dizer dessa linha do tempo? Como que foi? O que você vê como marco? Se é que você pode escolher alguns aí ao longo desses 10 anos. Na verdade, Wallace, falando um pouquinho de antes de 2011, né? O Jairo falou um pouquinho, o Roger falou um pouquinho, então só para entender como a gente fechou, né, essa parceria com o Roger e o outro sócio dele na época, que foi bastante importante para a gente. Eu conheci o Jairo há muito tempo, o Roger há muito tempo, tinha uma afinidade com ele, ele vinha falando comigo há alguns anos para a gente trabalhar junto, para que eu cuidasse de uma frente de tecnologia junto com ele. Conheci o Jairo lá nesse projeto grande, e lembro como se fosse hoje a gente fazendo reuniões lá na sala do meu apartamento com o Orlando e mais uma pessoa, onde a gente criou um plano de negócio para uma empresa chamada Fusion IT. E nós tínhamos duas opções, né? Ou ir para um mercado e oferecer isso para grandes empresas, ou achar uma pessoa de confiança. O destino nos levou ao Roger, voltei a falar com ele, marquei um almoço com ele. E quando eu conversei com ele, ele tinha toda a certeza que eu ia falar de tecnologia, e na verdade eu apresentei um plano de negócio falando: Roger, meu negócio agora é outro, é RH. Queria saber se você tem interesse de investir. E no tempo aí, né, a gente teve aí o incentivo e toda a confiança do Roger e do seu sócio na época. Eles fizeram
uma composição do nosso plano de negócio, fizeram ajustes, nós fizemos diferentes reuniões. E aí, em 2011, em agosto de 2011, a gente começou de verdade a operação, né? Quais são os marcos de 2011, né? Tivemos a saída de um funcional, na época o Flávio Alves e o Jairo, eles foram os dois primeiros colaboradores da Strong em específico, né? Antes do Roger, é claro, que é o fundador. Na sequência, viemos eu, o Adriano, o Jefferson, e aí a gente começou a operação. Então, em 2011, o principal marco a Strong passou a ter novos sócios e passou a ter foco em soluções de RH. A gente esvaziou a empresa quanto a outras soluções e passou a ter foco em soluções de RH. Já em 2012, e eu vou passar a linha de tempo um pouco rápido, porque nós estamos com o tempo curto, a gente teve a oportunidade de virar parceiro de Success, tá? Nós somos um dos primeiros parceiros de Success no Brasil. Isso trouxe uma visibilidade bastante legal para a gente. E a gente foi justamente quando a tecnologia chegou também, né, com força no Brasil, né, 2012. Na verdade, ela chegou, a SAP comprou a Success em 2012, né? Então a gente virou parceiro Success, aí quando a SAP comprou, a gente já estava como um parceiro. Então a gente teve a oportunidade aí de estar na hora certa, no lugar certo, a gente fala, né? E como principal objetivo da empresa, acho que o Roger comentou um pouquinho, a gente tinha de ter proximidade da SAP. Então, isso nos trouxe proximidade. Então, a gente tinha os executivos da SAP dentro do nosso escritório, a gente estava no escritório da SAP a todo momento. A gente também contou com gestores naquela época muito competentes, passaram gestores na nossa equipe muito competentes em 2011, 12, 13, até 2014 aí. E tivemos alguns marcos importantes aí. Indo um pouquinho para frente, né, Wallace? A gente... Sim. Lá em 2013, a gente começou já um processo de certificação da equipe, né? E a gente acabou tendo uma composição de empresa que a gente realmente tinha áreas específicas para on-premise e para Success, tá? Vou passar um pouquinho lá para frente, e aí depois a gente pode fazer... Nós vamos fazer outras lives, a gente pode detalhar o tempo, né? A gente acabou fazendo algumas mudanças na estrutura. Eu acho que a principal dela, que aconteceu ali em 2016, foi a gente ter realmente a composição dos gestores de conta, né? Que é diferente do que o mercado tem. A gente não tem comerciais puro, que tem o objetivo só de vender. O nosso objetivo é relacionamento de longo prazo. Então, isso trouxe um diferencial para a gente, além de a gente rever a estrutura da empresa também. Então, a gente sempre, nesse marco aí de todos os anos, e já em 2016, a gente conseguiu também fazer uma mudança na estrutura, que a gente sempre buscou foco em priorizar as pessoas, nós como pessoas, a nossa equipe como pessoa, o relacionamento de longo prazo. Então, nós temos colaboradores aí que têm 10 anos, vão fazer 10 anos junto com a gente, bastante com 8, bastante com 7, alguns com 5, alguns estão sendo formados agora. Então, eu acho que lá desde 2016 para 2017 a gente conseguiu realmente ter uma reestruturação para a gente focar nas pessoas acima de tudo, né, Wallace? Vindo um pouquinho para frente, em 2018, a gente se aproximou muito da SAP, a gente participou do SAP Forum, com uma participação bem de destaque. A gente se aproximou também da Azug, que é uma associação para nós bastante importante, que é a Associação dos Usuários SAP no Brasil. Então, isso mostra que a gente realmente vem, desde o nosso primeiro dia até hoje, independente da pandemia, eu vi que tem pergunta de pandemia aí, mantendo nossos 3 principais valores. Pessoas em primeiro lugar, depois a gente pensar no relacionamento de longo prazo e, consequentemente, a gente vai fazer uma entrega de qualidade. Vindo para cá, para os anos mais próximos aqui, 2019, 20, 21, e aí a gente pode chamar o Roger e o Jairo para seguir aí. A gente, 2018, 2019, a gente acabou consolidando demais e fortalecendo demais a nossa parceria junto com a SAP, além de fortalecer a nossa estrutura interna, com mais uma área de escritório de projetos, gestores muito competentes, especialistas em projetos de RH, a parte de composição de gestão de conta, movimento nas responsabilidades de gestão de conta, líderes e referentes técnicos, que temos aí na equipe líderes, e aí puxando a sardinha mesmo para a nossa equipe, e aí a nossa equipe é diferente, nossos líderes técnicos e referentes são diferentes, que a gente encontra no mercado. E principalmente aí em 2019, a criação da Lab, né? A Lab
e a gente, no finalzinho de 2019, criou uma empresa focada em DevOps, que veio para criar a musculatura aí forte para a gente. Ô Giovanni, como que a gente vai fazer, tá? O objetivo era que sim, que tanto o Roger quanto o Jairo retornassem, né? Mas possivelmente a gente não vai aproveitar tão bem o tempo. Então a gente vai ter uma outra oportunidade aí ao longo dessas agendas de entrar mais no detalhe. Tá E aí, aproveitando, então vou te aproveitar aqui, tá? Até o término. Eu sei que para você não é problema, porque você gosta aí de... Mas enfim, tem algumas perguntas rolando aqui. Eu acho que é importante a gente responder. E aí eu agrupei ela em 3 para a gente tentar direcionar aí e começar a concluir a nossa live de hoje. Mas, pessoal, só intensificando que o objetivo é sim que a gente faça, né, mais algumas lives. Então essa é a nossa porta de entrada aí. Bom, mas vamos lá, Giovanni. Algumas pessoas questionaram a gente, acho que eu foquei um pouquinho lá na pergunta sobre o grupo econômico com o Roger, a questão da pandemia com o Jairo, mas tem uma pergunta que apareceu bastante aqui com relação a quais são os desafios que a Strong hoje enfrenta no mercado, né? O que você consegue mensurar para a gente com relação a desafios que a gente precisa superar para continuar crescendo? Então, Wallace, eu sou defensor que no mundo de serviço de tecnologia, os desafios, eles... O pessoal na live tá falando que agora que você ficou feliz, né? Que você vai seguir até o final aí. Mas assim, os desafios no mundo de serviço de tecnologia, na minha opinião, não mudam, tá? Na verdade, a gente tem que estar preparado para se adaptar à tecnologia, principalmente a gente ter flexibilidade para atender o nosso cliente, tá? Acima de tudo, a gente não pode deixar de falar de pandemia. Nós estamos há 1 ano trabalhando 100% remoto, né? Nós, como uma empresa que sempre pensamos em pessoas, a gente focou o ano passado em um trabalho espetacular do RH, igual o Jairo comentou, e a gente identificar os pontos fortes dos nossos principais líderes e gestores, e eu acho que aí fez uma grande diferença, tá, Wallace? A gente conseguir realmente não ficar fazendo avaliações de desempenhos tradicionais para a gente pegar as falhas de todo mundo e tentar criar um plano de ação só em cima da falha. A gente inverteu um pouquinho e foi quais são os pontos fortes de cada um e vamos ver onde cada um realmente pode colaborar. Por quê? O principal desafio está relacionado à confiança. A pessoas que têm valores, pessoas que querem fazer diferente, que se comprometem com a entrega do cliente, com a dor do cliente, e, acima de tudo, que tem a facilidade de lidar com a tecnologia. Então, igual eu falei, temos referentes e gestores muito diferenciados, a nossa equipe é diferente. Se eu pegar o nome de qualquer um dos nossos consultores, e aí eu sou suspeito de falar, porque a gente está no dia a dia da formação de todo mundo, o principal desafio realmente é manter todo mundo engajado e com brilho nos olhos, que é o que a gente usa no dia a dia, com um foco bastante importante, fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito parece muito simples, mas tem um desafio de realmente a gente manter o brilho nos olhos. Então, o principal desafio que a gente tem como empresa é isso. Cada um dos nossos colaboradores, acompanhar cada um dos nossos clientes e parceiros e identificar que o nosso colaborador tem o brilho nos olhos de fazer parte da nossa equipe, de colaborar com o seu colega do lado, de conseguir entregar algo de valor para o cliente e o cliente, o parceiro, ter o brilho nos olhos de ter uma empresa prestando serviço que realmente leve uma consultoria de valor para ele. Perfeito. E assim, Giovanni, eu acho que é muito importante hoje a gente intensificar aqui, eu acho que isso é acordo de todas as pessoas, né? Que a Strong ela tem essa base de importância com os nossos parceiros, os nossos clientes, mas também com os nossos consultores, nossos gestores. Então a gente tem uma relação de muita liberdade. A Strong ela te dá pista para você voar, então você tem muita transparência no seu dia a dia para poder criar, para poder fazer aquilo que você acredita que vai ser importante para o seu cliente, para a sua entrega. Então, acho que isso acaba refletindo para a gente também que trabalha aqui dentro. Uma coisa que eu queria saber e que as pessoas também acabaram colocando aqui, né? E aí vamos tentar dividir em 2 termos. A pergunta aonde a Strong quer chegar, né? E aí eu queria que você tentasse dividir esse raciocínio de onde a gente quer chegar, considerando mercado
e também um pouco da parte interna, né? Nós, enquanto colaboradores, enquanto parceiros, né, que somos, enquanto time, o que a gente pode esperar desses próximos anos e o que o mercado pode esperar aí também com a chegada das outras duas empresas no grupo econômico, como que a gente quer se posicionar enquanto consultoria no mercado? Então, Wallace, na verdade, assim, quando a gente fala de grupo econômico, nós temos um objetivo muito claro. Nós vamos ser, nos próximos 5 anos, uma empresa com, no mínimo, o dobro do tamanho que nós somos hoje, tá? Então, para a gente ser uma empresa do dobro que nós somos hoje, o que a gente acredita e investe? Hoje nós temos sócios gestores na Strong e aí Anderson responsável pelo delivery, o Juninho responsável por toda a equipe, o Adriano responsável por arquitetura e solução. A gente espera que em pouco tempo eles tenham autonomia nos pilares deles e que você, como gestor de serviços, nossos gerentes de contas, que são 4 e muito competentes, com um histórico bastante grande, um relacionamento muito grande com a gente, que vocês possam, o quanto antes, se sentir confortável e ter brilho nos olhos para ocupar e executar parte das atividades que a gente faz. Porque para a gente ser uma empresa do dobro do tamanho que a gente nós vamos precisar ter gestores que pensam igual a gente, que acreditam nos nossos valores e, acima de tudo, que persistam nesses valores, tá? Então, como colaborador, a oportunidade está em cima da mesa, a gente já falou um pouco disso, mas, acima de tudo, seremos, com certeza, uma empresa de, no mínimo, o dobro do nosso tamanho. Esse é um ponto. Para os nossos clientes e parceiros, sem sombra de dúvida, o grupo econômico faz com que a gente entregue a melhor solução de solução SAP RH para o mercado. Tá? Estamos aí com uma frente bastante forte de criar uma universidade dentro da empresa, vamos oferecer alguns workshops. A gente tem... Só um adendo aí, o Joás está falando que já seremos capital aberto, viu? Se Deus quiser, viu, Joás? De clientes e parceiros como o Joás aí, que confia bastante no nosso trabalho. Então, nos clientes e parceiros, tenham certeza que nós vamos seguir um objetivo muito básico que a gente escreveu no nosso institucional lá em 2011, que somos e seremos a empresa que entrega a melhor solução de RH. Por isso, tem aí a fortaleza da Ciência Soluções Inteligentes, complementando toda a entrega da plataforma SAP e principalmente aí a Lab, que vem aí com DevOps bastante forte para a gente desenvolver produtos que é uma linha de negócio forte que a gente tem aí nos próximos anos, Wallace. Perfeito, ótimo. E, Giovanni, só para a gente encerrar aí, eu só queria voltar aí, que essa é a nossa primeira live para que a gente possa fazer uma comemoração, né, importante para esses nossos 10 primeiros anos. O objetivo é que aí nos próximos 15 dias a gente já comece a anunciar a próxima e a gente tende a trazer pessoas importantes para o nosso dia a dia para conversar também um pouquinho a respeito de outros temas que são importantes para o mercado. Mas eu queria que, enfim, você fechasse aí com chave de ouro o que você sente quando fala que trabalha aqui na Strong IT, que tem os clientes que tem as parcerias que a gente conquistou ao longo desses anos, os desafios superados, enfim, que você desse um recado final aí, tanto para os nossos colaboradores que estão aqui, para os nossos clientes, nossos parceiros, para as pessoas que ainda não nos conhecem, mas que através aqui dos canais das mídias vão passar a conhecer. Enfim, queria que você fechasse aí essa nossa primeira oportunidade de estar mais perto aí de cada um, passando uma mensagem nesse sentido, né? O quão bom é e o que é para o Giovanni ser Strong IT. Acima de tudo acordar todo dia e ter o brilho nos olhos, né, Wallace? Eu acho que se a gente não tem o brilho nos olhos e a gente não consegue executar com maestreza o que a gente quer fazer. Então, para nós, para mim, certeza para todos os sócios, para boa parte dos colaboradores, porque nós também temos colaboradores que não estão 100% satisfeitos, nós somos uma empresa, a gente lidar com pessoas, mas, acima de tudo, a gente tem uma equipe muito qualificada, com uma abertura que eu, particularmente, nunca encontrei em empresa nenhuma que eu passei. E é muito gratificante a gente saber que depois agora, com quase 10 anos, a gente conseguiu consolidar uma empresa que traz os mesmos valores que a gente acredita desde o primeiro dia de empresa. E, acima de tudo, a gente tem as portas abertas como sócios diretores. Eu gosto muito de falar, eu como Giovanni
pessoa física, né, esquecem a minha posição, e muitos já escutaram falando isso aqui, é muito gratificante a gente escutar de um cliente que, ó, o seu atendimento é diferente, você gera valor para o meu dia a dia, e não tem nada mais gratificante do que você ver uma pessoa formada, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente formou aí 4, 5 pessoas que estão entregando projetos bastante complexos. O Wallace fez parte dessa formação, chegou já com o know-how, mas fez parte dessa formação. A Tati chegou com o know-how, fez parte dessa formação. A gente aprende dia após dia. Então, a Strong nada mais é que uma empresa que enxerga as pessoas acima de tudo. Somos pessoas como todos vocês que estão assistindo aqui, independente dos nossos cargos, e isso é o que faz a gente realmente ser diferente. Tenho certeza que todo mundo, todos nós, como sócios, a gente acorda dia após dia querendo um pouco mais, querendo dar pista para quem trabalha com a gente, querendo entregar um melhor valor para o nosso cliente, e a partir do momento que isso não existir, não existe uma empresa de serviço. Então, é por isso que temos sócios com diferenças de quase 10 anos de idade. Isso também nos complementa. O Jairo tem uma experiência e tem os seus valores, o Roger tem outra experiência e outros valores. A gente tem os nossos sócios gestores que também trazem valores complementares. Então, isso é a essência da empresa, é o que a gente acredita, é o que nós vamos fazer. Eu, Giovanni, como CEO da empresa, responsável pela operação, vou fazer todo dia para conseguir e acreditar que a gente pode mais. Muito bom. Perfeito. Para fechar aí, que temos 2 minutos, é o que o Wallace falou, pessoal. A gente tem o objetivo de ter nesse canal uma forma de clientes, as pessoas que nos acompanham, nos conhecerem um pouco mais. O Wallace e a Tati são os grandes idealizadores desse canal. Tem uma ajuda bastante forte da Mila, de marketing, da equipe de performance. Aí tem um suporte forte do RH. E fiquem à vontade aí vocês para mandarem sugestões para o Wallace. A gente já tem aí previsto aí pelo menos mais 6 lives nos próximos meses. Vamos passar a convidar os nossos clientes, vamos falar de assuntos não só relacionados ao RH, mas sim relacionado à entrega de modelo ágil, à entrega de como trabalhar nessa pandemia. Então, nós vamos compartilhar bastante tema importante e tragam, então, para nós sugestões para que a gente possa tornar esse canal um canal de valor de verdade, né, Wallace? Isso aí, muito bem. Muito bem fechado aí. Obrigado, Giovanni, obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. A gente continua se comunicando aí, fiquem atentos que a gente tende a soltar bastante novidade, LinkedIn, Facebook, no nosso próprio Instagram e, enfim, acho que essa primeira live aí foi fechada com chave de ouro. Agradeço o Roger, o Jairo, você também, porque óbvio que existem pessoas que idealizam, mas sem um time a gente não faz nada. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite. Muito bom, Wallace. Beijo para todos aí. Parabéns, obrigado a vocês. Espetacular, e bora aí se comunicar para esse mundo aí que é o que a gente gosta de fazer e podemos fazer. Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite.